Novos dados do IBGE sobre nascimentos, casamentos e divórcios em Goiás mostram que teve mais gente se casando, mas se separando também. E o espaço conquistado pelas mulheres no mercado de trabalho teve reflexo até na idade em que elas resolvem ter filhos. O Davi só chegou na vida da Patrícia há 6 meses. Ela decidiu que ser mãe aos 36 anos de idade era o melhor para a vida profissional dela. Eu sempre imaginei que a minha maternidade seria mais para frente mesmo, que quando eu já tivesse esgotado o meu aprimoramento pessoal, profissional, aí sim eu seria mãe. A Patrícia representa o resultado de uma pesquisa divulgada pelo IBGE. Os dados mostram que em Goiás, de 10 anos para cá, o número de mulheres que tiveram filhos entre os 35 e 39 anos de idade dobrou. Para o IBGE, o resultado pode ser um reflexo não só do mercado de trabalho. Outra questão são os avanços da medicina. Nós tivemos vários avanços ao longo dos anos, tratamentos de fertilidade, por exemplo. E esses avanços dão uma condição para que a mulher tenha mais confiança em deixar para ter filhos mais tarde. A pesquisa também levantou o número de casamentos e divórcios no estado. No ano passado, teve mais gente se casando aqui em Goiás e se separando também. Em 2017, foram 36.689 casamentos. Em 2018, mais de 38 mil. E a união entre pessoas do mesmo sexo teve um salto enorme nesse mesmo intervalo de tempo em Goiás. Aumentou mais de 28%. Nós temos um amadurecimento da sociedade nesse sentido. As questões legais também contribuíram muito para que a gente tivesse esse crescimento. O IBGE descobriu ainda que em uma década aumentou mais de 60% o número de divórcios entre pessoas com menos de 10 anos de casamento. Essa participação maior das mulheres no mercado de trabalho parece ter facilitado esses divórcios e principalmente para quem tem menos de 10 anos, né? Parece que esse pessoal está menos paciente do que antes. E é hora da nossa previsão do tempo. E hoje quem está aqui comigo é a Nayara Santos. Nayara, o que a gente tem de novidade para hoje? Boa tarde para você, Thalia. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Bom, tem previsão de chuva para todas as cidades do entorno do Distrito Federal. E segundo o ritmo da semana, hoje o dia deve permanecer nublado em toda a região. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas geralmente acabam sendo mais intensas pela parte da tarde, justamente por causa da mistura do calor e umidade, que segue alta, com variação de 50% a 100%. Então já vou abrir o telão, Thalia, pra gente. Exatamente isso que você falou que tem acontecido, né, Nayara? A gente tem visto as chuvas mais fortes, né, as tempestades mais para tarde, mais para o finalzinho, né? Exatamente. Olha, apesar desse período chuvoso, as temperaturas continuam altas em todo o estado. Olha só, centro, sudoeste e sul, máxima de 29 graus. Agora já a nossa região aqui, a leste, a mínima é a menor, 18 graus, mas a máxima permanece em 30. Ou seja, ainda faz calor. Faz calor. E aí todo mundo acha estranho, né? Por que tá chovendo e o calor ainda continua? A temperatura é assim mesmo, né? Típica de primavera. Agora, já em relação às cidades, quinta-feira com previsão de 20 milímetros de chuva nas cidades aqui do nosso telão. Céu nublado com o tempo abafado, que é exatamente isso que eu falei, é que as temperaturas podem chegar a 28 graus em Lusiânia, Formosa e 27 em Cidade Ocidental e também em Padre Bernardo. Ou seja, vai chover, mas não tanto quanto as chuvas que a gente viu aqui na região, inclusive ontem, né, Nayara? Exatamente. A precipitação não mudou muita coisa, né? Permanece aí nos 20 milímetros, mas a previsão é que durante os próximos dias aí, essa quantidade de chuva deve aumentar um pouquinho, viu, Thalia? E olha só, gente, o cinegrafista Jardelli Pascoal fez esse registro aí pra gente. Nós vamos rodar as imagens, que é da Avenida Sara Kubitschek, aqui no Parque Alvorada. Ontem, por volta das 4 da tarde, bem depois da chuvinha que caiu ontem. O resultado foi esse, viu? A avenida ficou inundada, o trânsito lento, um motociclista, inclusive,
inclusive, chegou a parar para esperar a enxurrada passar, né? E não correr aí o risco de causar acidente. Tem que tomar muito cuidado realmente nesse período de chuva. A gente sabe que a cidade tem os problemas, né, Thalia? Infelizmente, basta uma chuvinha para a gente já ver várias ruas alagadas e depois o problema é que demora um pouco a escoar a água ainda. Né? Exatamente. E outros moradores também sentiram aí na pele, viu? Você vai ver agora que uma casa foi invadida por uma enxurrada aqui em Lusiânia. A enxurrada tomou conta dos 4 cômodos da casa da Ângela. Por sorte, ela não estava sozinha e a filha ajudou a puxar a água da chuva. O desespero foi horroroso. Eu achei que eu ia perder tudo, eu comecei a chorar, eu comecei a passar foi mal. Então que eu fiquei. Porque você vê as suas coisas nadando dentro d'água, meus bichos, tudo é muito doído. A Ângela disse que antes a enxurrada da chuva passava no fundo do lote, tanto é que tem uma marca na terra. E que na semana passada, funcionários da prefeitura estiveram aqui e passaram a patrola na rua de cima e nessa também. E fechou o local por onde a água passava. Com a chuva de ontem, a enxurrada não teve por onde escoar e a água acabou invadindo a casa dela. Hoje a casa já está toda limpa e os móveis estão no lugar, mas as marcas da enxurrada ainda estão na parede. O buraco que ela precisou fazer no quarto ainda está aberto. Com medo dessa situação acontecer de novo, ela está cercando a casa com pedras para tentar conter a água das próximas chuvas. Antes, a água passava por dentro do meu lote. Aí a prefeitura veio a semana passada, passou a pratola aqui, aí ela pegou e não abriu a vala. Aí a água veio direto para dentro da minha casa. Quase que eu perco tudo, fico sem nada. Se eu não tivesse aqui, não tinha mais nada. Tinha perdido tudo, porque a água dava 2 palmos de altura. Isso foi a primeira vez que aconteceu? Foi a primeira vez, porque eles nunca deixou, a água nunca passava na frente da minha casa, passava no fundo. Aí por causa disso que eles fizeram, trabalho mal feito, acabou invadindo minha casa. Bom, sobre essa situação, a Secretaria de Obras informou por meio de nota que vai mandar uma equipe ao local para poder avaliar aí a situação da rua que você acabou de ver aí na reportagem. Ainda falando sobre chuva, tem mais morador sofrendo com as fortes chuvas aqui no entorno. Dá só uma olhada nessas imagens. Elas foram feitas lá na rua Tupinambás, no setor de Chácaras Anhanguera B, em Valparaíso. Os moradores reclamam que em dia de chuva é isso aí que acontece. A enxurrada toma conta da rua, dificultando a passagem de veículos, até ilhando os moradores que muitas vezes não conseguem sair de casa. Agora, em nota, a prefeitura disse que reconhece a situação vivida por moradores desse setor, né, que é a Anhanguera B, e que por isso desobstrui bocas de lobo e realiza outras ações para minimizar o fluxo das enxurradas. Disse ainda que existe um projeto de infraestrutura de saneamento integrado, orçado em 116 milhões de reais. O projeto prevê obras de asfalto, rede de águas pluviais e esgoto. A verba é liberada aos poucos pelo governo federal e à medida que chega na Caixa, a prefeitura dá continuidade às obras. A prefeitura disse ainda que todos os prazos estão sendo cumpridos. Regularmente a gente, claro, segue acompanhando aqui essa situação, né? Qualquer novidade, qualquer outra situação semelhante, os moradores podem mandar pra gente os vídeos que a gente mostra aqui no jornal. Infelizmente não tem meio termo, né? Ou a gente passa por uma longa seca e agora vem essas chuvas de uma vez só e o morador que sai prejudicado, né? Exatamente. A chuva custou de chegar, né, Thalia? Então a gente vai vivenciar aí realmente aí mais dias de chuva e a gente, claro, segue acompanhando aqui todas as situações. Vamos para nossas participações, né? Vamos. Agora a gente tem imagem bonita, viu? O Jefferson Carvalho, morador de Lusiânia, registrou ontem, olha só, parece que é momentos antes da chuva cair aqui em Lusiânia. Muito obrigado pela sua participação, viu? Agora o Darion César, também morador de Lusiânia, registrou o amanhecer de hoje aqui no município. Muito bonito, né? O amanhecer de hoje. Pena que o dia foi ficando nublado, né, Thalia? E vem chuva por aí. Exatamente. Falando em chuva, olha só, o Lima, morador de Novo Gama, também registrou tempo chuvoso. Essa foto foi tirada ontem. Muito obrigada pela sua participação e você pode fazer o mesmo, né? Pode mandar aí as suas fotos pra gente pelo nosso WhatsApp. Tá certo, Nayara. Muito obrigada mais uma vez. A gente volta a se falar. Até mais. E Goiânia completou em outubro 86 anos. Ao longo de todo esse tempo, a construção da capital foi influenciada por tendências da arquitetura que fizeram história. São prédios particulares que guardam a memória de Goiânia. Muitos estão abandonados, infelizmente, e a Justiça determinou que seja feito um plano para preservar esse patrimônio.
Do alto, é mais fácil enxergar a variedade de construções em Goiânia. São casas antigas, elegantes, com ares das décadas de 1930 até 1970. Estilos arquitetônicos que marcaram o início da nossa capital. Está no centro de Goiânia, está no setor sul, está no setor oeste, no setor aeroporto, nas bordas do centro e do setor sul. São as primeiras áreas que foram ocupadas. Na época, a ideia era deixar para trás o estilo colonial. Veio o Art Déco, de origem francesa, com linhas retas e formas simétricas. Hoje, 22 edifícios públicos e monumentos de Goiânia são tombados como patrimônio histórico. Mas vários outros prédios particulares, também com valor histórico, foram demolidos ou estão assim, se deteriorando com o tempo. Na rua onde morou o fundador de Goiânia, Pedro Ludovico Teixeira, tem um casarão completamente abandonado. Virou abrigo para moradores de rua. As paredes estão pichadas com marcas de fogo. Faltam janelas e portas. A casa, já em arquitetura moderna, é reconhecida pelo valor histórico e cultural que tem para a nossa cidade. Olha, é muito triste ver um patrimônio riquíssimo como este caindo aos pedaços por falta de uma política eficaz de preservação. Assim como esta casa aqui, Goiânia tem outros 336 imóveis que carregam nossas memórias e precisam urgente de atenção e cuidado. O conjunto arquitetônico passou por uma análise de técnicos do IPHAN e da UFG. O objetivo é mostrar o valor desses prédios e a necessidade de conservação. Preservar o patrimônio arquitetônico urbano de uma cidade não é preservar um único elemento, um monumento, é preservar sempre o conjunto. A visão hoje de preservação é de paisagem. Então, por isso, o nosso inventário trabalhou dentro desse conceito. Com esse inventário, o Ministério Público entrou na Justiça em 2013. E só agora veio a decisão. A Prefeitura de Goiânia tem a obrigação de apresentar um plano para preservar esses imóveis. Não pretende o Ministério Público que todos esses imóveis sejam tombados, mas que haja uma prioridade do que é relevante ser tombado, mas também que haja uma política de incentivos e isenções para que os proprietários possam arcar com a manutenção. O escritor Bariane Hortêncio mora nesta casa em estilo moderno há 50 anos, com muito jardim, áreas amplas, quase um refúgio em pleno centro da cidade, onde ele espera passar o resto da vida. Tem um frescor aqui, né? Tem muitas árvores, muitas coisas, então jamais eu pensaria em sair querendo ser lá para o cemitério. O velho e o novo podem conviver em perfeita sincronia. Isso é preservar a cultura, a memória, para garantir que as atuais gerações conheçam e as futuras também. A Prefeitura de Goiânia disse apenas que técnicos estão analisando a decisão da Justiça. E a gente sempre fica de coração mais aberto para ajudar o próximo nessa época do Natal, né? E é com a solidariedade de voluntários que muita gente conta para ter um final de ano mais feliz. São rostos que a gente talvez nunca viu antes. Histórias completamente desconhecidas por trás de cada foto. Por que ajudar? Tantas pessoas com necessidade, a gente procura ajudar da maneira que pode, né? Na árvore montada no meio de um shopping, as cartas estão lá. São de idosos que moram em abrigos de Goiânia e Aparecida. Alguns pedidos machucam o coração, como o do seu Udinair. Meu sonho é voltar a ter dentes. Para isso, eu precisava fazer um implante dentário. Queria muito poder comer algumas coisas que hoje não consigo mais por falta dos meus dentes. Então tá aqui um apelo aí para as pessoas que puderem adotar. São pequenas alegrias. Em outro lugar, uma iniciativa que exige dinheiro e tempo e não dá retorno financeiro. A pergunta se repete: por que ajudar? Nossa ideia principal é estar ajudando a comunidade a se unir mais e tirar a galerinha, as crianças da rua, colocando eles mais na escola, mais disciplina. Aqui são oferecidas aulas de karatê e capoeira.
tudo de graça. E nenhum dos professores ganha salário. Do projeto participam mais de 50 crianças e adolescentes. Alguns deles já foram para campeonatos estaduais, nacionais. A expectativa para o próximo ano é chegar a algum campeonato internacional. E, é claro, continuar com a iniciativa que já fez a diferença na vida de muita gente. É uma boa influência para a garotada em todos os sentidos, até na escola. Arthur fala com alívio que já passou de ano. Bom desempenho cobrado no projeto. E nesse ano só tirei 9. Aqui o esporte funciona como um caminho para novas possibilidades. Às vezes a esperança vem de cartas, escritas com muita simplicidade. E quem se voluntaria e resolve ajudar pode mudar a vida de alguém. Eu fiquei muito tocada, porque às vezes eles ficam tão carentes o ano todo. E esse momento do Natal é um momento que vai, assim, a gente pode fazer o bem para alguém, pode trazer alegria para alguém. E alunos de uma escola em Valparaíso tiveram o Natal antecipado. Veja na reportagem de Francisco Oliveira e Ana Caroline Mota. O Natal nessa escola chegou mais cedo. A árvore bem enfeitada está prontinha e os presentes separados. Ah, dá pra ver que estão todos animados. E a fila é longa, mas enquanto a hora não chega, eles fazem questão de nos dizer o que querem ganhar. Eu quero ganhar a casa da Polly, um carrinho da Hot Wheels. Essa expectativa toda só é possível por causa do projeto Natal Solidário, realizado na Escola Mestre Sabá, em Valparaíso. Esse projeto começou no ano passado e funciona da seguinte forma. Os alunos, junto com as professoras, escrevem as cartinhas com os pedidos. Os pedidos, então, são entregues aqui no Valparaíso. Cada pessoa, morador, contribui com algum presente. Mas esse ano teve uma presença especial, o tão esperado Papai Noel, que inclusive parou o serviço dele para poder falar um pouquinho com a gente. Papai Noel, me fala o seguinte... Como é que é estar no meio dessa criançada toda que estava te esperando, Esperando por esse momento e que está tão feliz de ter você aqui? É uma alegria só tá presente aqui nesse momento, com uma felicidade assim, já que eu trabalho aqui dia a dia e me sinto realizado, muito mais ainda por estar aqui nesse momento, ainda que seja um momento simbólico, mas que traz alegria. Fico muito feliz, assim. Belo pedido, Papai Noel. E por falar nisso, será que as crianças ficaram felizes com os presentes que ganharam do Bom Velhinho? Você gostou do presente? Gostei. Foi legal. E olha que a satisfação das crianças com os presentes não se compara com a dos funcionários, que estão por trás disso. Se não fossem esses presentes, muitos deles não teriam, só seriam esses aqui mesmo. Então é muito bom ver eles felizes. O projeto ainda é novo, mas já fez diferença na vida de centenas de alunos. Enquanto eu estiver aqui, com certeza eu estarei levando esse projeto, com a ajuda de todos, E em instantes você vai aprender uma receita que tem o gostinho do Nordeste. E ainda tem o concurso Novos Talentos da TV Anhanguera. Não sai daí que a gente volta logo depois dos comerciais.